Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, te agradecer por essa reunião, Senhor, por esse canal o qual nos é proposto, Senhor, que podemos nos reunir por aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar através da Daniele, Senhor, que venha nos esclarecer, Senhor, o que é a tua palavra para hoje. Que possamos, Senhor, sair daqui edificados, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a boca da Daniele, Senhor, e falar conosco através dela, Senhor, através da vida dela. Te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. Te pedimos, Senhor, que fique cada um de nós, Pai, que possamos sair edificados, como foi dito aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 A Daniele botou pressão, né? Tem alguém com a Bíblia fácil aí para a gente dividir a leitura? Vou precisar de alguém em Provérbios e alguém aí passeando por Crônicas, Reis. Quem pode ficar com a função? Não. Eu fico com Provérbios. A Rosana vai abrir em Crônicas. Qual que é o capítulo de Crônicas? Primeiro, A segunda Crônicas. Segunda Crônicas. Segunda Crônicas. 32. Segunda Crônicas 32. Aí a Aline fica com Provérbios, então, nós vamos passear bastante por Provérbios. Bom, então, Segunda Crônicas o 32. tema de hoje é os 7 pilares da sabedoria, mas antes de iniciar com os 7 pilares, vou dar uma pincelada aqui na diferença de sabedoria e inteligência, que muita gente, né, no início, que não está acostumada aí com a Bíblia, com a palavra, não sabe muito bem a diferença. Primeiro, sabedoria, ela carrega resultado, né? Então, se você é uma pessoa sábia, você teve algum resultado positivo da sua inteligência. Então, a inteligência, ela carrega repertório e a sabedoria, ela carrega resultado. Por exemplo, ser inteligente, ser uma pessoa inteligente é você conseguir falar de vários assuntos, você estuda, vai atrás da informação e consegue ali desenvolver um diálogo de qualquer assunto, vai conectando o assunto com o outro, então você tem repertório, você tem inteligência para conectar todas essas informações. Ter sabedoria é você utilizar essa informação para algo útil. Então, a sabedoria, ela é a ação da inteligência, você colocar a sua inteligência e transformar isso em algo útil, em algum, para que gere algum resultado positivo, para que gere algum fruto. Então, inteligência é conhecimento e a sabedoria é a ação em cima desse conhecimento. Ação positiva, né? Porque ação ruim, aí você vai ser um burro, né? Você vai ser uma pessoa não sábia. E existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que é aquela que a gente adquire conforme as nossas experiências, as nossa trajetória de vida, em cima de repetição nas ações. Então, você, como um adulto, vou dar um exemplo bobo aqui, mas você, como um adulto, tem a sabedoria de não colocar o dedo na tomada, porque ali você sabe que vai levar choque. Uma criança não tem essa sabedoria, porque ainda não teve experiências. E tem a sabedoria divina, que é quando você faz ou fala alguma coisa que nem sabe como, porque você não tem conhecimento de um determinado assunto e nem tinha ciência de um determinado assunto, mas você simplesmente foi lá e falou ou fez alguma coisa, porque foi guiada pelo Espírito Santo. Então, essa é uma sabedoria divina, na qual a gente não tem a capacidade de ir atrás por nós mesmos. Mas, em Provérbios ali 8, do 1 ao 4, você pode ler, por favor, Aline? claro. 8. A virtude da sabedoria.
Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho, nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Seria até aí? Até o 4. Até o 4, né? Do 1 ao 4. Uhum. Então, a sabedoria divina não é algo que a gente pode adquirir pelo nosso próprio esforço, mas é algo que está disponível, como disse ali no trecho que a Aline leu. Basta a gente desejar e chamar por ela, que a gente consegue ter essa sabedoria. Mas para que a gente consiga ter essa sabedoria, a gente precisa entender os fundamentos dela. Então, ela é fundamentada em 7 pilares que não estão escritos ali em Provérbios, né? Ali no 9:1, ela faz uma breve citação de que a sabedoria edificou sua casa em 7 colunas. Mas no livro de Provérbios não fala quais são essas 7 colunas de modo explícito. Mas lá em Tiago 3:17, ele revela quais são essas 7 colunas. Deixa eu pegar aqui. Tiago 3:17 diz assim: No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, esses são os 7 fundamentos da sabedoria. E aí vamos entrar agora em um por um, em cada uma delas. Primeiro pilar, a pureza. Aline, pode ler o 8. Ô, Dani, Oi. repete para mim só qual é esse que você acabou de ler, que falhou aqui. Qual é o versículo, o capítulo? Tiago 3:17. Tá, obrigada. E, Aline, você pode ler o 8:8, por favor? Uhum. Provérbios 8. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Então, essa é a pureza da sabedoria. Ela é intacta, não tem manipulação e é limpa desde a origem. O segundo pilar, que é a paz. Provérbios 8:15. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Aqui é o fundamento da paz. Nesse versículo está escrito justiça, né? O que que a justiça tem a ver com a paz? Lá em Isaías, você pode deixar que eu leio aqui. Isaías 32:17, diz assim, 32:17. O fruto da justiça será a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então, lá em Provérbios, ele fala que a sabedoria traz justiça. E Isaías explica essa justiça como sendo a paz. Terceiro pilar, a indulgência, uma palavra não muito popular, mas que significa ser flexível. Então, é você ter um coração ensinável. Lá em Provérbios 8:20, por favor, Aline. Guio pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Então, de novo, né, a justiça, então a sabedoria, através da justiça, a sabedoria ergue os seus pilares da paz e da indulgência, porque se você não tiver um coração ensinável para andar no caminho da justiça, você é uma pessoa que não tem flexibilidade, não tem indulgência. E você não consegue ter um coração humilde para ser guiado no caminho da paz, no caminho da justiça. O quarto pilar é a tratabilidade, uma palavra também difícil, mas que é parecida ali com o terceiro, que é indulgência. Significa ter obediência, né? Então,
são coisas parecidas. O quinto pilar que Tiago diz é misericórdia e bons frutos. Provérbios 14, 21, por favor. 14, 21. Isso. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Então, esse é o exemplo de misericórdia, né? A sabedoria, ela é misericordiosa. Ela consegue discernir quem age por maldade, por ignorância, por não ter conhecimento mesmo, e quem age por maldade, por pura maldade mesmo, por intenção. E é o momento da gente saber corrigir ou acolher. A sabedoria é misericordiosa e dá bons frutos. Provérbios 8, do 18 ao 19, por favor. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. É até qual, desculpa? 18 e 19. Ah, tá. Então, como eu falei lá no início, a sabedoria gera bons frutos. É impossível você ser uma pessoa sábia e não gerar frutos, não ter resultados através do seu conhecimento, da sua sabedoria. O sexto pilar é imparcialidade. Provérbios 24, 23, por favor. Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. É isso? Isso. Então, a sabedoria, ela não julga e nem toma decisões que melhor convém a nós mesmos, por exemplo. Ser sábio é você tomar decisões dentro da justiça e não Uhum. no que é melhor para você. Isso é a imparcialidade. E o último pilar, a sinceridade. Provérbios 8, do 6 ao 7, por favor. Ouve, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. Então, aqui também é parecido com a imparcialidade, que a sabedoria, ela só fala a verdade. Ela só age nos princípios de Deus, né? A palavra de Deus que é a verdade. Então, esses são os 7 princípios, 7 fundamentos da sabedoria. Não sei se eu passei muito rápido, se vocês querem que eu repita algum, senão eu vou continuar aqui. O sexto é qual mesmo? O sexto é imparcialidade. Você não julgar e nem tomar decisões que é o melhor para você, que melhor lhe convém. Você conseguiria falar de todos novamente? Para ver se eu peguei certo aqui. Pureza, paz, indulgência, tratabilidade, misericórdia e bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Peguei. Não sei se você chegou a ver sobre isso quando você estava montando a administração, mas eu achei legal que esses que você separou, eles têm basicamente o mesmo. É basicamente a mesma coisa do que está em. Pois não vou lembrar agora muito bem a referência, mas é Gálatas, acho que Gálatas 3 que fala do fruto do Espírito, né? E basicamente esses são o que você falou aí, basicamente são os frutos do Espírito. Então acaba que os frutos do Espírito levam a ser a sabedoria, e aí vai para o lado de sabedoria, eu acredito que mais do que você falou de ser a sabedoria, não a sabedoria terrena, né? Ou a sabedoria horizontal, como falo, mas a sabedoria divina. Eu achei legal que, pelo menos dentro do que você passou aí, foi uma ligação bem
bem direta, né, com o texto. É, boa, não tinha me ligado nisso, mas depois vou estudar essa parte para ver as relações. Mas, Dani, oi, você repete a referência do quarto? Tratabilidade. Tratabilidade? isso é igual o terceiro, né? Que o terceiro é indulgência, que significa ter um Não, a referência bíblica. Não, então, eu não dei a referência bíblica do quarto, ficou igual junto com o 3, que é Ah, tá bom. Provérbios 8:20. Provérbio o quê? 8:20. 8:20, tá bom, obrigada. Podemos seguir? Uhum. Então, essas são as colunas que precisam ser edificadas quando você pede sabedoria, mas quando você levanta alguma coluna, você precisa levantá-la em uma base, né? E a base aí desses pilares, que entra como bônus, seria então o temor do Senhor, lá em Provérbios 1:7. Um 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, para você levantar essas 7 colunas, primeiramente você tem que levantar em uma base, que é o temor do Senhor. E o que significa o temor do Senhor? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o caminho e a boca perversa. Eu odeio. O orgulho, a arrogância, o mal também é. Eu odeio. Nossa. Então, basicamente, temer ao Senhor é você ser uma pessoa humilde, né? Não ser arrogante, odiar o mal e ter bons comportamentos. E não falar perversidade, que, resumidamente, essas coisas estão dentro desses 7 pilares. Portanto, se a gente quiser ter sabedoria, primeiro a gente precisa construir em cima dessa base, que é o temor do Senhor, e todas as colunas se erguerão como fruto desse temor que a gente tem por Deus. E a gente precisa cuidar muito bem desses pilares, porque é muito fácil de serem destruídas por nós mesmos. Então, um exemplo que a gente tem, né, dessa destruição de pilares é Salomão, que pediu a sabedoria, mas que no final da vida se perdeu e destruiu todos esses pilares. E tem um outro exemplo também, que foi o rei Ezequias, um rei que agradava a Deus, que tinha sabedoria, mas por um pequeno deslize, ele também se perdeu e destruiu tudo. Ezequias, ele estava doente e orou pedindo a Deus a cura, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Quando ele se curou, ele recebeu a visita de autoridades da Babilônia e mostrou a eles ali o palácio que ele vivia, né, o palácio inteiro junto com as suas riquezas. Esse trecho está em 2 Reis 20:13. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis 20:13. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então, qual foi o problema aqui, né? De Ezequias ter recebido visita e ter mostrado o palácio. Aí que entra a 2 Crônicas 32, 24, 25, por favor. Segunda Crônicas. O 2. Segunda Crônicas 32, 24 a 25. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal
Então orou ao Senhor, que lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então, depois de curado, Ezequias começou a ostentar e esqueceu o propósito da bênção de ter recebido a cura. Na visita que ele recebeu dos babilônicos, ao invés dele apresentar e glorificar o milagre da cura, de ter recebido a cura de Deus, ele foi lá e apresentou os bens materiais. Ele ostentou tudo que ele tinha e esqueceu que ele foi curado, esqueceu do milagre. Com esse empolgamento, Ezequias não pediu discernimento ali na hora de receber a visita, e essa visita, na verdade, era futuramente o seu inimigo, né? Então, ele recebeu o inimigo dentro de casa, expôs ali toda a sua vulnerabilidade, e mais para frente, ali futuramente, o país foi invadido ali pelos babilônios, pela visita que ele recebeu. Então, essa visita, ela não foi uma visita casual, cordial, de amizade, do tipo, ele estava doente, agora que ele melhorou, vamos lá visitá-lo para ver como ele está, né? Foi uma visita de teste espiritual, segundo a Crônicas 32:31, por favor. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Então, tem uma versão na NVI, diz que Deus o deixou para saber o que havia no seu coração. Então, da mesma forma que ele fez com Abraão, quando pediu Isaac, quando fez com Jó, tirou tudo de Jó, da mesma forma que ele fez com Jesus no deserto, ele testou Ezequias, testou o coração de Ezequias. Mas Deus não testa para descobrir quem a gente é, né? Até tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus não testa a gente, porque ele sabe quem a gente é, mas na verdade esses testes que ele faz é para que a gente descubra nós mesmos, porque Deus sabe quem a gente é. Ele não precisa colocar teste em nós, porque ele sabe de onde a gente vem, o que a gente é e para onde a gente vai. Ele dá esses testes para que a gente conheça a nós mesmos. Então, esse teste foi para que Ezequias, foi um teste que ele fez com Ezequias para ver, obviamente, ele sabia que Ezequias iria desonrá-lo, mas ele levou essa visita até ele para dar uma chance para Ezequias provar o coração dele. Então, Deus não testa a gente, né? O que ele faz é dar situações para que a gente possa nos enxergar. Então, ele sabe que a gente vai errar, ele sabe qual será a nossa reação diante daquela situação, mas ele é tão misericordioso que ele ainda nos dá uma chance de nos desculpar, de nos redimir, de nos corrigir. Então, essa doença, Deus não testou Ezequias na doença, Deus testou Ezequias na cura. E a sabedoria, na maioria das vezes, a gente usa em momentos cruciais, né, de decisão que a gente precisa ter, em decisões importantes que mudam, que pode mudar o futuro, o nosso futuro, ou quando a gente está em doença, por exemplo, a gente pede sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para ter forças para superar essas coisas. Mas a sabedoria, ela se revela muito mais nos momentos bons do que nos momentos difíceis. Porque essa linha é muito tênue, né, da gente, quando tá ruim, a gente precisa de apoio, a gente vai se apoiar realmente. Mas quando tá tudo bom, é que a gente se desvia, que a gente esquece. Foi isso que Ezequias fez. Quando estava tudo bom, ele se esqueceu que ele recebeu a cura e começou a ostentar. Então, é na vitória que
se revela o verdadeiro caráter, a nossa verdadeira identidade. É por isso que a gente precisa de sabedoria para construir a nossa carreira, a nossa família, o nosso futuro, mas, sobretudo, para que Deus revele o nosso coração para nós mesmos, para que nesses momentos bons a gente não caia, a gente não se desvie. Né? É do nosso coração que procede todas as fontes da vida. Então, mesmo que você tenha sabedoria, não adianta nada se você tiver um coração impuro, porque o seu coração vai te levar para um outro caminho. E você não vai usar a sabedoria para nada. Então, a mensagem que eu queria trazer é esse, na verdade, era só apresentar os pilares da sabedoria, mas aí no meio do caminho me veio aí esse trecho de Ezequias, e aí consegui fazer essa ligação de que a gente precisa ter sabedoria, principalmente nos momentos bons, e não apenas nos momentos difíceis. Oi, Dani. Complementando isso que você falou, eu lembrei do Provérbios 27 e 21, que fala isso que você acabou de falar, que você quer ler? Deixa eu abrir aqui. Eu tô com a minha voz meio fanha. Aline, você está com ele aberto aí? Uhum. 27 e 21? Isso. Tá. 27 e 21. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Bem, eu nessa olha aqui também. É nessa versão que está aqui, está assim, né? Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Hum, Qual que é a sua versão, por favor? A versão da sua Bíblia? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós estamos com a Bíblia da Camila aqui. Ah, Achar tá. que é essa daqui. É a Almeida atualizada. Ah, tá, que legal. NA, Nova Almeida atualizada. É Nova Almeida atualizada, NA. Tá, obrigada. O que você quer comentar? Não, aquilo que ela só complementando aquilo que você falou, né, Dani? Que você falou que, na verdade, a gente é testado mesmo na hora da alegria, né? Na hora que a gente tem que ter a gratidão e a reverência, né? E o temor também, né, do Senhor. Essa linha aí é muito fininha, né? De É, você agradecer e de você se deslizar e começar a dar os louros para a gente mesmo. é verdade. Antes eu ouvia muito a palavra gratidão, né? E eu ficava pensando, a gente ainda ouve muito, né? As pessoas falarem gratidão, gratidão. Eu não sei se eu já comentei isso aqui no QGR. E que a gente também, lá na igreja que a gente está, também tem a célula, então a gente fala muita coisa às vezes na célula, não sabe se falou no QGR ou na célula. E eu acho interessante, assim, as pessoas falarem muito de gratidão, e eu vim entender a gratidão de um tempo para cá, sabe? Às vezes eu via, assim, falar sobre ser grato, e a gente, eu entendia, assim, você ser grato por uma coisa que você recebeu, ser grato por situações, né, que se passavam na minha vida e tudo mais. E eu fui aprender que gratidão é pelo que você tem, né? Você demonstra gratidão pelo que você tem. Você pode ter muito, como Paulo falava, né? Que ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a viver,
né, tendo muito e aprendeu a viver não tendo nada. Ele aprendeu a viver em abundância, mas também com falta de coisas. Estando preso ou estando livre, ele aprendeu a viver. Então, ele era um homem grato a Deus pela vida dele, por ele poder, simplesmente pelo fato dele poder falar de Cristo. Ele era grato por isso. Para ele não importava a situação, né? Então, muitas vezes a gente, sei lá, a gente acaba usando da sabedoria que é dada para a gente de uma forma diferente, de uma forma errada, né? Como eu, no meu caso, né? Estou dizendo, eu achava que gratidão era só por coisas que você recebia e não por coisas que você já tinha, né? Então, você ser grato por levantar, por respirar, por andar, né? Então, você não murmurar dessas coisas, não murmurar da sua vida, né? E a gente, às vezes, no meu caso, eu murmurava muito, né? Por coisas assim que as outras pessoas passam, né? E eu passava também, mas eu murmurava por causa daquilo. E não entendia que aquilo lá era uma bênção na minha vida. Enquanto que muitos não podem ter o que eu tenho, fazer o que eu faço, viver do jeito que eu vivo, né? A gente, às vezes, conversando com a Rosana assim, falava assim: qual a diferença, né, minha por uma pessoa que nasce num país lá na África, vou dizer assim, que a gente conhece que tem países lá que as pessoas passam fome, que as pessoas não têm expectativa nenhuma de vida, né? Então, qual a diferença de uma pessoa dessa para mim? Nenhuma. A diferença é que ela nasceu lá e eu nasci aqui. Não existe diferença entre eu e ela. Então, a gente às vezes carrega uma sabedoria e a gente não sabe usar essa sabedoria. Deus nos dá essa sabedoria, Deus nos dá o entendimento das coisas e a gente não usa isso de uma forma correta, de uma forma adequada, né? De saber que realmente a diferença de um ser humano para o outro, muitas vezes é só o local que ele nasceu. Ele está num lugar privilegiado ou não. E isso, é, eu acredito que a gente deva, né? A gente precisa tá focado nessas coisas também e aprender de Deus, né? E em Tiago, o livro de Tiago fala que a sabedoria é dada para quem a pede, né? E eu acredito que a sabedoria é dada a nós, mesmo se a gente pedir, né? Então, quem pede recebe mais sabedoria, mas todos têm, todo ser humano nasce dotado de sabedoria. Só não sabemos usá-la, a gente só não acessa, né? Porque a palavra do Senhor também fala que todas as bênçãos de Deus, do Senhor, já foram derramadas sobre nós. Então, se todas as bênçãos foram derramadas sobre nós, a sabedoria é uma delas. É uma bênção que vem de Deus, a sabedoria. E a gente só não usa porque a gente vai falhando, né? Vai deixando, vai fazendo outras coisas, pensando de outra Falta de forma. temor, né? Sim, falta de temor, né? A falta de temor a Deus, você perde a sabedoria. A gente deixa de usar. Então, eu acredito muito nesse fato de você usar as palavras, usar as coisas que Deus nos ensina de uma forma correta, né? Usar com temor ao Senhor. Porque se a gente tiver esse temor, como a Dani falou aqui, que para que esses pilares, esses 7 pilares, eles possam ser começados, né? Então, primeiramente, vem o temor do Senhor, né? Que foi lido aí em Provérbios 1:7. Então, é isso que eu tenho para dizer dessa parte. Posso falar? Por favor. Em Provérbios, se eu não me engano, acho que é 7:4, fala que a gente tem que buscar a sabedoria como se ela fosse a nossa irmã, assim, né? Chamar ela e buscar como se ela fosse nossa irmã. Eu acho isso muito importante porque
É literalmente isso, né? A gente tem que buscar e chamar assim como se fosse nossa irmã, como se fosse um membro da nossa família, né? E pedir discernimento para Deus e cultivar diariamente a sabedoria. Boa. Alguém mais? Sem mais? Vamos finalizar então. Finalizar aqui com. Ô, Dani, tava Oi? buscando só um texto aqui. Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo. É o texto, no caso, do... Quando Jesus ele foi levado lá pro deserto, acho que é Mateus 4, deixa eu só olhar aqui. É Mateus 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tipo assim, o versículo é bem específico e ele foi levado para ser tentado. Aí estava falando em relação lá do que muitas vezes Deus nos deixa colocar, né? Ali, no caso, é uma situação que o próprio Espírito Santo colocou ali, mas que onde, por mais que o pai não tentasse, colocou ele na situação que sabia que ele ia ser tentado e ali no caso, ia ser provado, vamos dizer assim. Então, é legal esse texto, porque assim, ele mostra também duas coisas. Tem até um outro texto que, deixa eu até ler esse aqui para embasar melhor. Deixa eu ver se é em Lucas. Lucas 1:80, sobre o João Batista. Diz assim: O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. O deserto na Bíblia, ele é colocado muito como um lugar de provação. Que nem quando aquele linguajar de crente, né? Tô passando por um deserto, passando pela prova, essas coisas. E tanto nesse de Jesus, quanto nesse em Mateus, né, que falam sobre Jesus foi levado ao deserto, quando nesse aqui, texto de Lucas, que é Lucas 1:80, que fala sobre João Batista ser levado ao deserto para... Eita, ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. E ele crescia e se fortalecia em espírito. Então, nos dois fala sobre situações em que há tentação, em que há uma aprovação, só que os dois, eles antecedem a um momento de um exaltar de Deus alguma coisa. Então, aqui no caso de João Batista, antecede ao momento em que Deus levaria ele, ou daria uma ascensão a ele ali em relação à parte do chamado dele. O de Cristo também. O chamado de Cristo começou após a tentação no deserto. Então, isso é legal que, assim, quando eu olho para esses textos, é, colocando um pouco do que você falou em relação à questão de tentação, nós somos tentados, perdão, nós somos, o Pai nos permite estar num momento como esse, de uma tentação, de uma aprovação, mas é um momento como esse que Ele está nos deixando passar para justamente nos entregar ou nos fazer viver aquilo que Ele já nos deu como promessa. Então, o legal de estar atento a essa situação ou de estar buscando maior discernimento sobre essas situações é por conta disso. Às vezes a gente está tentando ou buscando viver algo em Deus que nós entendemos que nós já fomos separados para viver, só que o que nos impede, o que está nos distanciando desse lugar é o que nós estamos nos permitindo viver hoje, ou ter de hábitos hoje, ou permitir que algumas coisas estejam no nosso dia a dia ainda hoje, que é o que nos faz, assim como Ezequias ali, né, vacilar em um momento e, e acabar não usando essa sabedoria como deveria, ou acabar, no caso, nos deixando é, cair, né, em alguma coisa ou outra. Então, pô, você estava falando desse texto aí, até na parte da tentação, me veio isso em mente, que é algo que eu levo muito em consideração também. Até lá você falou, poxa, é o momento que ele estava bem. E é justamente nos momentos que nós estamos muito bem, que tá tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, é que vem algumas tentações mais sutis, algumas coisas mais que são até corriqueiras do nosso dia a dia, mas é o que nos vem muitas vezes assim como uma aprovação também. E aí é o nós estarmos atentos e vigilantes para a gente realmente poder, vamos dizer assim, passar de nível ou viver essa nova fase, né?
Se ficou claro aí pra vocês, eu posso repetir se for preciso. Vai, valeu. Não, ficou claro. E aí sempre temos que orar, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também mais? E também fala, não sei em qual texto da Bíblia, que Deus não deixaria que a gente passasse por uma provação, por uma tentação, que a gente não conseguiria passar por ela. Eu não lembro qual texto é, mais ou menos. Eu li isso esses dias. Eu acho que foi em Provérbios também. Desde que a gente tenha temor no Senhor, né? Peça por sabedoria para conseguir passar. É, eu achei aqui. Pode ler? Pode? Lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Isso aí. Qual que é? Provérbios? Na verdade, eu não sei, porque eu tirei print e salvei. Ah, tá. Sim, tudo com a tentação vem o escape. Oi. Deixa eu ver se eu acho aqui, Dani. Tem um outro texto que também fala assim que Deus, ele não pode ser tentado, então ele também não tenta ninguém, né? E que com a tentação que às vezes vem para nós, de alguma forma, Na verdade, ele prova, né? junto com essa tentação, sempre antes vem o escape. Então, existe a tentação, mas existe o escape. E isso já lá no comecinho da Bíblia, quando ele tem aquela conversa com Caim, né, que ele vem Abel, apresenta a oferta, e vem Caim, apresenta a oferta, e Deus se agrada de Abel e da oferta dele. Então fala assim, não fala que Deus se agradou da oferta de Abel, fala que Deus se agrada de Abel e da oferta, e se desagrada de Caim e da oferta de Caim. Então aí Caim fica todo cabisbaixo, né, com a trombinha de elefante caída. Aí Deus fala para ele assim, que o pecado bate à porta, né? Então cabe a ele, cabe a Caim dizer não, né? Que se Deus tivesse aceito, ele estaria feliz. Como Deus não aceitou, ele ficou bravo, né? Então assim, o maligno já está batendo na sua porta. Cabe a você dizer não. Então já está vindo a tentação sobre Caim, mas Deus já está dando escape para ele, né? 1 Coríntios 10, 13. É o que ele leu mesmo. É o que você leu, Gabriel, acho que é 1 Coríntios 10, 13, que fala assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 13. Não entendi muito bem o que seria o escape. E seria o escape? É, Onde você. É a forma, é o que, sabe aquela, quando você vai fazer alguma coisa errada, você está sendo tentado a fazer alguma coisa errada, que vem aquela lembra? vozinha que geralmente o pessoal fala assim que o diabinho está no lado esquerdo falando para você faz, 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 mas tem um anjinho falando para você do lado direito, não faz, não faça isso, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa errada, sempre vem a voz do Espírito Santo na cabeça da gente, O temor do Senhor, né? né? Falando para a gente não fazer. E a gente, quando a gente é leigo, quando a gente não entende, a gente não entende, pronto, acha que foi coisa da minha cabeça e deixa passar.
E muitas vezes, quando a gente entende, a gente também deixa passar. Ah, não vou, eu quero fazer, eu vou fazer. Não adianta se falar que eu vou fazer e pronto, né? Então, sempre vem o escape. E eu reconheço isso na minha vida. Muitas vezes, quando eu ouvi, me dei bem. Quando eu não ouvi, eu quebrei a cara. Acho que é o Espírito Santo, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, né? Que, na verdade, a gente ouve a voz do Espírito Santo em nós, né? Nosso coração. A voz da sabedoria. É, a voz do temor, né? Ó, se eu puder dar uma coisa que me falaram uma vez que eu gostei bastante. Pensa que o livre-arbítrio é como se fosse uma pessoa que chega para você assim, ó, tem uma roupa, uma camisa cinza e uma camisa, sei lá, azul. Você escolher hoje. Aí vem a opção para você. E aí você escolhe o que você quer usar. O escape é basicamente isso também. Assim como, completando do que o Nelson falou, é uma opção. Você vai ter a opção de fazer e você vai ter outra coisa que vai te levar a não fazer, outra opção de não fazer. Então, o escape é sempre alguma opção contrária àquilo que você está tendo de tentação naquele momento. E a tentação é sempre segundo alguma coisa que nós já temos uma inclinação, de certa forma, seja para o que for, em qualquer área da vida. E aí, o escape, no caso, vai ser essa opção também do que você pode fazer para fugir dessa tentação. Então, seja alguma atividade, seja algum compromisso, seja alguma situação que aconteça, seja alguém falando com você alguma coisa, seja alguém que te chamou na hora. Então sempre vai ter alguma opção do que você não fazer. E aí vai ser essa fala aí que o Nelson falou do faz isso daqui, ou seja, toma essa decisão, escolhe esse outro. Mas sempre vai ter essa opção, sempre vai ter esse escape. E é legal que do formato que está no texto é falando que a gente sempre vai ter essa opção de não fazer. Ou seja, para a gente sempre vai ter o escape. E aí a gente vai ter, no caso, na hora, a opção de seguir esse temor, né? Que já está em nós para não fazer, ou optar por cometer o que é tentação. Ou alguém mais? Sem mais? Então, a Angélica chegou aí no finalzinho. Depois você pega a gravação. Vamos orar então para finalizar. Pai, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela presença aqui conosco, obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui essa noite. Que o Senhor possa cada vez mais revelar o nosso coração para nós mesmos. Que a gente tenha sabedoria para discernir, para distinguir o que é bem e o que é mal. Para que a gente possa tomar decisões com temor ao Senhor, para que a gente possa edificar as nossas colunas de sabedoria, que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor já nos prometeu, Pai. Não deixe que a gente caia em tentação e qualquer sinal de que a gente estiver desviando, que o Senhor nos dê a sabedoria na hora para que a gente possa identificar e seguir no caminho da justiça, seguir no caminho da paz. Assim como diz os pilares da sabedoria, que a gente consiga edificar uma a uma com uma base forte, que é o temor do Senhor, que o Senhor cuide de nossos corações, Pai, que dele procede todas as fontes da vida, e só assim a gente vai conseguir alcançar o que o Senhor nos prometeu, só assim a gente vai conseguir alcançar a vida eterna, Pai. Abençoe todos nós aqui mais uma vez, esteja conosco sempre, nos guiando, e que a gente possa nos vigiar cada vez mais. Amém.